Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. E para abrilhantar nossa aula, estamos hoje recebendo a visita de dois professores. Professor Jamerson, tudo bom, professor? Tudo bem, professor Robson. Grande satisfação estar aqui novamente, para conversarmos um pouco sobre esse assunto que nos interessa tanto e discutir um pouco também com os estudantes. E também o professor Diógenes Américo. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Robson. Satisfação imensa estar aqui. Professor Jamerson, muito bom estar discutindo um assunto tão importante. No aniversário do Recife e Olinda, falar sobre assombrações, deve estar havendo uma celebração dos malassombros aí no nosso Recife. O professor Diógenes está lembrando justamente que hoje a aula está sendo gravada justamente no dia 12, aniversário de Olinda e de Recife, não é isso? Olinda, 486 anos e Recife, 484. Então, viva Recife e viva Olinda. Viva Recife e viva Olinda, não é isso? Viva o frevo e a tapioca, não é isso? Muito viva bom. o bolo de rolo e a tapioca, para assim melhor dizer. Eu gostaria, nesse momento, mostrar aqui na tela para vocês o assunto da nossa aula. Qual é, professor? Assombrações do Recife Velho. Só que dentro de Assombrações do Recife Velho, essa obra que é do grande, qual, não, professor? Gilberto Freire. Gilberto Freire. Vamos trabalhar um conto especial. Qual é o conto de hoje? O conto O Boca de Ouro. O Boca de Ouro. Então vamos conhecer um pouco, estudantes, adentrar um pouco nesse universo de Gilberto Freire, das assombrações de Recife. Mais uma vez, parabéns para Recife e Olinda. Professor, antes de falarmos um pouco sobre Recife, as assombrações de Gilberto Freire, o senhor poderia dar o seu currículo para os alunos, mostrar aqui? Sim. Meu nome é professor Diógenes Américo. Eu sou formado pela UFPE em Letras e tenho pós-graduação em Literatura Brasileira. E eu gostaria de dedicar essa aula em especial, como professor formado em Letras, a todos vocês, estudantes, que gostam, que querem adentrar nesse universo das letras, visto que hoje vamos falar de lendas, não é isso? Sim. Lendas da literatura, certo? Então vamos lá, vamos adiante. Professor, comentário da aula de hoje, na tela? Ok. A leitura de Assombrações do Recife Velho é um passeio por ruas, algumas já com outros nomes, personagens, fatos do cotidiano e casarões famosos por seus barulhos que espantavam moradores. Está aí um comentário do senhor Jeff Rodrigues, que resume um pouco a essência dessa obra, que é uma coletânea de histórias assombradas, supostamente ocorridas na cidade do Recife. Não é isso, professor Diógenes? Positivo, sem dúvida. É dessa mesma forma porque Gilberto Freire, ao fazer a obra Assombrações do Recife Velho, foi baseado em coletâneas que ele ouviu durante o período lá, quando ele trabalhava no jornal A Província, aqui no Recife. E eu gostei muito desse comentário do Jeff Rodrigues, justamente quando ele diz o seguinte: a leitura de Assombrações do Recife Velho é um passeio por ruas, algumas já com outros nomes, que já mostra essa questão temporal, essa questão de mudança, essa mudança do tempo vai e traz, certa mudança, alteração das ruas que vamos conhecer. E curioso, assim, a obra Assombração do Recife Velho realmente é isso. À medida que você vai lendo cada conto, você vai ser projetado para um determinado lugar. Ruas, sobrados, Casa Forte é muito abordado na obra Assombrações do Recife Velho, principalmente o Poço da Panela. E a questão dos casarões, Isso, os casarões, as ruas. Sem dúvida. E algo também que chama bem a atenção, que eu gostaria que o estudante escutasse agora, é que Recife, professor James, ostenta o título de a cidade mais mal assombrada do Brasil. Do Brasil. Isso é ótimo. Eu acho que se dá. Mais um título para nossa cidade, né? É mais um título, a Veneza brasileira, né? Isso. E agora é a cidade mais mal assombrada. Quer dizer, agora não, já é antigo. Isso. E lembrar, acho que por causa mesmo dessa questão dos casarões, dos engenhos. Isso é uma cidade que tem muita história, Muita história. E quando a gente lê a obra, Assombrações, a gente percebe que é uma história de muita miscigenação. Então, essas lendas que são contadas pelo Gilberto Freire no Assombrações do Recife Velho, elas são o cruzamento de aspectos culturais dos diferentes povos que aqui estiveram. Não é isso, professor Diógenes? Isso, holandeses, negros, africanos, E por assim vai, portugueses, enfim. Você tem várias, como nós estamos discutindo aqui. É um passeio, não só apenas histórico, como também um passeio sociológico, um passeio literário, um passeio poético,
A obra é muito rica de história daqui de Pernambuco. De Recife. O professor Diógenes, eu acho que um ponto importante eu gostaria, assim, um desafio pequeno que eu gostaria de dar agora é que tal você, estudante, quando andar pelas ruas do Recife, começar a observar a arquitetura, a construção, né, do Recife, né, a Perfeito. simetria do Recife, não é isso? Perfeito. Ruas como o Duque de Caxias, Rua da Matriz, Rua Direita, o Pátio do Carmo, o próprio Marco Zero, Recife Antigo, Rua da Moeda, Rua do Bom Jesus, tem muita história mal assombrada para ser observada nos casarões. Tem muita coisa interessante. E outra coisa, nós também estamos aqui, não podemos esquecer das pontes do Recife, Perfeito, né? Robson. A cidade das pontes também, né? As pontes. E há também um senso de mistério. Na tela, nós temos aqui um comentário. Poderia ler, professor Jamerson? Conhecida por ser a cidade mais assombrada do Brasil, a bela Recife foi cenário para a pesquisa de Gilberto Freire, autor do clássico Casagrande Senzala, sobre as lendas fantasmagóricas do lugar. A pesquisa rendeu o livro Assombrações do Recife Velho, que foi publicado em 1955. A obra tem um total 27 contos sobrenaturais. Comentário aí do Ricardo Ramos, filho, né, de um grande escritor brasileiro, né? Graciliano Ramos. Né? Interessante que, outro comentário, por favor. Quando ele fala, acho que é importante destacar um pouco, né, da Casa Grande Senzala, que é exatamente a análise, né, que Gilberto faz da época da escravidão. Né? E outrora... Os senhores de engenho, os senhores da Casa Grande, a Senzala, que aborda exatamente a cultura africana. E depois, né, depois de Casa Grande Senzala, vem os Sobrados e Mucambos, que é uma transição, né, para outra ordem. O processo de urbanização, né? Quando Exatamente. a gente passa da sociedade canavieira ao processo de urbanização que já se dá um pouco mais tardiamente. Exatamente. Então é importante destacar essa análise sociológica que Gilberto faz também da história do nosso país. O professor Diógenes, só para lembrar que em outro papo aqui, nós debatemos sobre o hino de Pernambuco, falamos um pouco também em outra hora com outro professor Evaldo, um abraço para ele. Nós falamos um pouco sobre, assim, rapidinho, o Gilberto Freire da Casa Grande Senzala. Então é uma cidade que respira e inspira história. Sem dúvida. Além dos contos sobrenaturais, só um pouquinho, Robson, por favor. Contos sobrenaturais na obra, ele chama também de sobrenormais. Sobrenormais. Sobrenormais, se não me engano, o nome, certo. Esse nomezinho que está além do normal. E justamente essa questão, né? O Recife de histórias, das assombrações. E eu gostei muito quando o senhor fala justamente essa questão, essa mistura de povos que aqui estiveram. Cada um deixou a sua marca. Lembrando que é uma cidade escravocrata. Infelizmente, temos esse ranço histórico. Exato. E passando adiante, nós temos aqui na tela, podemos observar, não é, que este desenho, né, do Recife mal assombrado, Recife assombrado. É interessante ver que essa imagem do Recife assombrado traz exatamente a Cruz do Patrão. Sim. A Cruz do Patrão é uma cruz que ainda existe lá perto do Forte do Brum, em que conta algumas histórias que lá houve muitos açoites, muitos castigos entre os negros e também mortes, que até hoje dizem, né, que aterrorizam aquele lugar. E realmente, passar por esse local, Robson e Jamerson, por volta de 5h30 da tarde, dá um certo arrepio. E também é importante lembrar que até essa questão assim, histórica, certo? São questões que devem ser preservadas e faz jus nessa Recife mal assombrado. As próprias histórias do sofrimento dos negros, dos escravos, que aqui passaram e nós deixaram sua marca de dor e de sofrimento. É importante lembrar disso. Agora, arrepia e parece ao mesmo tempo cativar, né? Porque assim, existe um circuito, né, em que as pessoas vão passeando por lugares supostamente assombrados e uma das estações do circuito é a Cruz do Patrão. É interessante que a gente tem uma relação com o medo um tanto ambivalente, né? O medo, ele também fascina, ele atrai. Nós parecemos gostar de ter medo, ou pelo menos sentir medo dentro de certas faixas. A existência desse circuito, professor Diógenes, professor Robson, eu acho que ajuda a comprovar isso, né? O nosso fascínio pelo medo. O escritor H.P. Lovecraft falou uma frase interessante, não lembro da frase completa, mas uma das coisas é essa, que o ser humano, o medo é o medo do desconhecido. Então, esse medo do desconhecido é o que praticamente atrai. Por isso que talvez as assombrações, vamos dizer assim,
ao mesmo tempo que assombram, mas parece que atrai, cativa, como bem falou o professor Jamerson Macedo. Não, atrai tanto que o professor James falou uma coisa importante, que é até um passeio em nossa cidade para conhecer esses lugares que eu acho que deveriam ser e devem ser preservados. Na tela, nós temos aqui uma representação do livro e o bairro, né? O bairro do Recife antigo, não é isso? Perfeito. Aí o Marco Zero, né? Em que você tem ali atrás a antiga Bolsa de Valores, que é hoje a Caixa Econômica Cultural, se não me falha a memória, e outro prédio, outro casarão que está bem preservado e também tem histórias bastante no entorno desses locais aí, que conta-se que há muito barulho, há muito ruído. Muita atividade sobrenatural. Atividade sobrenatural. Ou sobrenormal. Exatamente. E lembrar que o próprio cenário que nós estamos aqui hoje já faz jus a esse tema, fantasmagórico. Olha que lua linda, pessoal. Olha que lua bela está aqui, ó. A lua bela aqui. E aqui nós temos, quem é esse rapaz da tela? Esse é o nosso grande Gilberto Freire, professor Robson. Nosso sociólogo, antropólogo, cientista, ensaísta, teatrólogo não. Mas ele é também literário. Enfim, foi um grande escritor em que a própria biografia dele já traz tanto legado que ele deixou, né, para a nossa história. Era alguém de muitas predicações. Bastante. Atuava em várias frentes, não é isso? Bastante, muitas mesmo, muitas. E temos aqui um pouco da história dele, né? Um pouco da biografia, se assim pode falar. Poderia ler, professor? Sim. Recife, nasceu em Recife no dia 15 de março de 1900 e faleceu também no Recife no dia 18 de julho de 1987. Foi um polímata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Ele era muito reservado também, ele não gostava muito de destaque, não. E é importante salientar para o nosso estudante, polímata, é uma pessoa que se dedica a várias áreas, vários estudos, aquele que tem sede de conhecimento, sede de cultura. E lembrar que ele escreveu uma ficção, né? Dona Sinhana e o Filho Padre, a obra de Gilberto Freire. Inclusive, professor Robson, Gilberto Freire tem uma obra de pontos turísticos do Recife. Eu não lembro agora o nome, mas também há uma obra que eu gostaria de acrescentar, já que o senhor fala também desses pontos turísticos, a obra dos alimentos do Recife, né? A questão do açúcar, a sociedade canavieira. O livro Nordeste. Do Nordeste, Nordeste. Pautada na questão da cultura e a relação entre alimento e cultura. Muito obrigado por essa informação. Uma relação muito grande. Gilberto Freire deixou um legado imenso para nós, não só na história de Pernambuco, como também na história do Brasil como um todo. Aí temos mais ainda na tela, podemos acompanhar a seguinte questão. Gilberto Freire foi o intelectual mais premiado da história do país, foi laureado com o prêmio Aspen, honraria que consagra indivíduos notáveis por contribuições excepcionalmente valiosas para a cultura humana. Aí mais uma... E lembrar que ele é muito estudado, como o professor Diógenes falou, justamente por escrever Casa Grande, Senzala, Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso. E hoje vamos adentrar neste mundo fantasmagórico. Alguns prêmios que ele recebeu, né? Os prêmios que ele recebeu, aqui, entre outros, né? O prêmio Jabuti. São só alguns, que são muitos. São muitos, muitos. Como o senhor falou mesmo, um homem de grande reconhecimento, reconhecido lá fora e dentro e fora do país, trabalho sociológico. Mas vamos entrar um pouco agora no ponto mais importante. Aí, professor, esbalde-se agora. Gente, Assombrações do Recife Velho foi publicado pela primeira vez. Pode deixar na tela, por favor. Pode deixar na tela. A obra Assombrações do Recife Velho, né, é a obra que nós vamos discutir. Então, foi publicada pela primeira vez em 1955. É uma obra literária dedicada inteiramente ao tema do sobrenatural ou sobrenormal no passado da cidade. Trata-se de um livro no qual Gilberto Freire reúne histórias de assombração, resultado de 20 anos de seu interesse pelos fantasmas que assombram a capital pernambucana. Professor Jardim, eu tenho uma pergunta. Como explicar o interesse de um sociólogo, alguém, um cientista social, alguém responsável por tentar entender como a sociedade se organiza a partir dos registros concretos que ela deixa, o interesse, por exemplo, por um assunto como esse, pelo sobrenatural? É interessante essa pergunta, professor Jamerson, porque a biografia do Gilberto, na própria obra, né, do Assombrações, ele escutou histórias. Ele teve interesse
na própria obra, ele conta-se que é uma sociedade paranormal, uma sociedade de estudo, sociedade sociológica dos fantasmas, uma coisa assim, Sim. em que há uma análise também sociológica dessa questão do sobrenatural, em que conta-se que o nosso mundo está dividido entre o normal, o natural e o sobrenatural. O que está acima do natural, gente. Então, a Gilberto Freire conta no livro que é uma sociedade, existe uma sociedade sociológica para estudo desse assunto paranormal. Então, talvez tenha havido esse interesse também, como também, na época que ele trabalhava no jornal A Província, né, ele escutou várias histórias. Isso trouxe interesse para que ele pudesse também analisar as assombrações. Na obra também, é possível perceber na obra, gente, análise sociológica também desse sobrenatural. Ou seja, desculpe, professor Robson, o sobrenatural também explica a nossa maneira de ser. Exatamente. Né? E explica mesmo. Muitas obras trazem essa questão. Não, e lembrar, Muitos contos, aliás, muitos e contos. lembrar que na tela, justamente, há aquele momento que o senhor falou, olha aqui, o segundo ponto da colonização portuguesa, as invasões holandesas da capital pernambucana, as influências branco, negros, europeus, africanos, judeus, etc. Todos esses povos que aí estão, né, abordados são trabalhados nos contos do Assombração do Recife Velho. E essa riqueza toda rendeu justamente a escritura, a tessitura desse livro. E vamos agora adentrar em especial na questão do conto o Boca de Ouro, não é Boca isso? de Ouro, exatamente. Vamos conhecer aqui. Então, mais um ponto aqui, poderia, por favor, ler, professor? Sr. Jamerson? Desses mistérios que rondam e assustam os recifenses, Gilberto Freire fez um minucioso registro em Assombrações do Recife Velho, obra que imortaliza a memória oral tão cara, rica e nem sempre preservada. E eu gostaria de chamar a atenção, justamente pedir para ler esse slide, esse ponto, para você, estudante. Olha aqui, o registro oral. Essa oralidade que vai para a escritura, né? Isso. Exato. Que vai para o texto. Isso. E é interessante que quando a gente lê os contos, a gente percebe pelo estilo, né, que o Gilberto Freire adota, que ele preocupou-se, mesmo no registro escrito, de deixar marcas dessa oralidade na qual ele bebeu para escrever esses contos. Não é isso, professor Diogo? Perfeita análise. É bom salientar, importantíssima essa observação, professor Jamerson. É importante salientar que a linguagem do Assombração do Recife Velho não é uma linguagem erudita, não é uma linguagem rebuscada, não, é uma linguagem oral. É a contação de histórias mesmo. É a contação de histórias, sem dúvida, baseado, lógico, no sobrenatural. E para ter medo, o horror das antigas lendas da cidade. Lembra a perna cabeluda. A perna cabeluda. Quem não se assombrou com a perna cabeluda, uma das lendas mais conhecidas, né, do nosso Recife e mais assustadoras também. Por isso que eu também trouxe aqui uma foto que nós temos aqui, paisagem do Recife à noite. E lembrar que sempre essa paisagem noturna, né, o soturno, à noite, o desconhecido, que vamos agora ao sobrenatural, certo? Então, professor, no segundo ponto, justamente quando o senhor falou, quando Gilberto Freire aproveitou-se de sua passagem pelo jornal A Província, para coletar o que de mais significativo aconteceu no Recife, nas horas em que as ruas, olha aí, as ruas se faziam desertas, olha aí, e o vento arrepiava as espinhas. Interessante, né? Interessante isso. Justamente essa questão mesmo, quer ver. E aqui que o senhor falou, pode ler, professor? Poderia ler? São pequenas histórias que misturam crenças com lendas, acontecimentos estranhos que ganharam ares de sobrenatural, coisas inexplicáveis que só encontravam sossego quando o dia clareava. A noite era bem difícil. Não, tem um aspecto interessante da pessoa, o professor Diógenes aí, o professor Robson pontuaram que o Assombrações do Recife Velho, ele se construiu a partir do material com o qual o Gilberto Freire entrou em contato no jornal A Província. É interessante a gente observar, né, o contato entre esses dois mundos. O mundo jornalístico, supostamente preocupado com o registro dos fatos, e um mundo sobrenatural que ganha espaço justamente dentro dessa esfera aí, que teoricamente só registraria aquilo que aconteceu. Vejam que assim, os dois mundos, o mundo do sobrenatural e o mundo dos fatos, eles parecem se comunicar, né, com bastante força. Daí, professor Diógenes, Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aqui nós temos alguns contos, não é isso? Nós temos Boca de Ouro, que vamos falar, um lobisomem doutor, o Papa Figo, que em outro encontro o professor já está convidado para falar, certo?
E aqui nós temos ainda um barão perseguido pelo diabo, o Visconde encantado, visita de um amigo moribundo e o sobrado de São José. Agora, assombrações de Recife Velho, o Boca de Ouro poderia contar para nós, professor? Gente, o que eu posso dizer é, cuidado ao sair à noite e ficar por altas madrugadas na nossa cidade. Você pode ser atacado pelo Boca de Ouro, que é uma assombração cujas primeiras aparições datam no início do século XX. Ele apavora os homens que caminham sozinhos de madrugada depois de uma noite de farra. Então, cuidado quando você for passar um pouco do horário no nosso Recife à noite, tá? É um ser misterioso que, sob as vestes de boêmio, você vai ver um camarada vestido com roupas de noite, esconde um mistério de zumbi e demônio. Nas horas mortas, por volta de 2, 3 horas da madrugada, Boca de Ouro é visto ao longe, caminhando lentamente e fumando um cigarro. E aí você vai se aproximando também, né, daquela figura que você pensa que é uma figura, alguém normal, alguém que é um ser humano bem como nós. Ele veste sempre um paletó branco, sapatos bem engraxados, usa chapéu tipo Panamá. Uma figura que lembra um Zé Pilintra, entidade cultuada pela Umbanda. Então, quando você se aproxima do Boca de Ouro, ou você pode estar sozinho também, e ele pode se aproximar de você. Ele aborda caminhantes solitários que vagam pelas ruas desertas e sempre pede fogo a esses desavisados. Ou seja, ele chega e diz, você tem fogo? Então veja que é bem, a voz um tanto assustadora que ele chega para você pedindo fogo, né? Então, geralmente a pessoa diz que não tem, mas ele insiste, você tem fogo? E a pessoa diz que não tem. Então, o que acontece? De repente, e detalhe, quando ele pede fogo, ele pede com a cabeça baixa, o chapéu esconde o rosto. Um chapéu Panamá, né? Aquele chapéu grande. Exato, chapéu Panamá, grossão, grande. Então ele esconde, ele cabeça baixa, ele pede fogo, a pessoa diz que não tem, ou se tiver, ele levanta a cabeça. O que ele levanta a cabeça é quando acontece o grande susto, porque ele está com a cara completamente desfigurada, como se estivesse ainda em estado de putrefação, estado de carne podre, e aí a pessoa dá um grito, se assusta e começa a correr apavorada pelas pontes e ruas da nossa cidade. Tem um aspecto interessante nesse ponto, professor Diógenes, professor Robson, que remete àquela nossa discussão sobre a questão da oralidade, da importância da oralidade, né? O conto, ele começa, o relato que o Gilberto Freire faz, ele dizendo que não vai começar os relatos, né, a gente chama de visagens, né? Isso, as visagens assombrosas pelo Boca de Ouro, porque o Boca de Ouro já apareceu em outros estados do país. Ele não começa o livro pelo Boca de Ouro, ele diz porque como se o Boca de Ouro já fosse uma lenda que transcendesse o Recife, né? Ou seja, tem outras aparições, né? Outros relatos. Apareceu também em outros estados, e aí ele faz até uma brincadeira, ele compara a lenda do Boca de Ouro ao cearense, né? Porque assim, ele diz que há cearenses em todo lugar do Brasil e o Boca de Ouro parece um pouco com isso, porque a lenda aparece em vários estados do Brasil. Então esse aspecto da oralidade que o próprio Gilberto Freire chama atenção no início do relato aí do Boca de Ouro. Pois é, então na corrida da pessoa com medo, ela para poder respirar porque não aguenta, mas o Boca de Ouro aparece de repente e começa a perseguir, o cara dá uma risada bastante assustadora e a pessoa começa a correr novamente até ela cansar e desmaiar. No que desmaia, no dia seguinte... E aqui nós temos na tela ainda a representação dele, né? Certo? Então, gente, por hoje foi só. Certo? O professor Diógenes voltará juntamente com o professor Jamerson para mais um encontro. Muito obrigado. E antes de terminar, desafio, professor. Que você possa, de repente, andar pelas ruas da cidade, não se encontrar com essa figura, né? Eu tenho um outro desafio com relação a esse ponto. Observar a estrutura circular dele. Ele começa com remissão, falando da oralidade, e no final ele remete de novo a isso. Então, minha gente, por hoje é só. Muito obrigado. Valeu.